pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Fai, estou aqui na sede da ASUS. Hoje eu vou montar uma máquina da linha TUF que vai estar presente lá no stand da ASUS na BGS. É uma máquina com perfil para quem quiser jogar, uma máquina intermediária, com alguns componentes aí até de mais alto desempenho, vamos dizer assim. A linha TUF é uma linha que tem uma qualidade acima de modelos de entrada. Uma outra coisa interessante que a ASUS tem feito é fechar algumas parcerias. Então, por exemplo, um cooler, teclado e outros periféricos que são compatíveis com essa linha. Então, basta você plugar com outros componentes da linha TUF e vários features acabam funcionando de forma automática. O próprio gabinete, aqui um gabinete da InWin, é outro exemplo. A ideia desse vídeo é mostrar, dar algumas dicas do processo de montagem da máquina, que muita gente aí acha que é um processo complexo, complicado, mas não é. Dá para, mesmo não tiver muito conhecimento, acho que a gente vai conseguir dar boas dicas. Vou começar falando do que você deve iniciar, como você deve iniciar o processo para facilitar um pouco, tá? Então, assim, partindo de um princípio básico, você tem que saber que você tem que comprar uma placa-mãe e depois o processador. Aí você evita de ter um problema de acabar comprando peças compatíveis, né? Hoje em dia tem muito essa situação de comprar uma placa-mãe que já está no mercado aí há um ano, talvez, e um processador lançado agora. Então, pode acontecer dela ainda não suportar esse novo processador e ser necessário uma atualização de BIOS, como acontece muito. Nós estamos com uma plataforma Intel, tá? É uma placa-mãe com chipset B360, então é uma placa-mãe de perfil mais de entrada. Essa linha TUF também tem modelos AMD com diversos chipsets. Também vamos utilizar o processador que a gente está utilizando é um Core i5, como eu coloquei, é uma placa-mãe intermediária, só que o modelo aqui é um Core i5 de nona geração 9600K. Não adianta muito você colocar um 9600K numa placa-mãe com esse chipset, porque ele não vai conseguir utilizar, por exemplo, overclockar o processador. Porém, não é a proposta dessa máquina e não vai gerar nenhuma limitação extra, tirando em performance e tal. Vai se comportar muito bem, você pode plugar até um Core i9 sem problema nenhum nessa placa-mãe. Outro detalhe importante, a gente vai utilizar uma placa de vídeo GeForce GTX 1660. A ASUS está lançando agora as primeiras placas-mãe TUF com um chipset Radeon, a partir da linha 5700. Então isso já vai estar disponível no mercado logo, logo. Dando sequência aqui no processo de montagem, o que eu recomendo você fazer de início? Colocar principalmente os brackets, que são, no caso, esse aqui é um cooler, novamente coloquei da linha TUF, e ele precisa de uma base por baixo. Então para facilitar o processo, se você instalar a placa-mãe no gabinete e depois fazer isso, dependendo do gabinete, você não vai conseguir porque ele tem o fundo todo chapado e não tem uma furação, vamos dizer assim, para botar essa base. Fazendo esse processo de botar a base antes de instalar a placa-mãe, você elimina esse problema. E tudo que tu puder fazer antes, que você tem mais espaço em cima de uma bancada, é válido. Como eu coloquei, eu acho que a parte principal aqui é principalmente esse bracket. Dando sequência, após colocar o bracket, vem o processador. Temos que lembrar um detalhe quando se trata de Intel, que a pinagem fica na placa-mãe. Então é importante ter bastante cuidado com esse detalhe, porque eventualmente se você entortar algum desses pininhos aqui, pode acabar dando um problema. Mas existe
também empresas especializadas que conseguem fazer essa correção caso isso aconteça. Não tem como colocar errado, você não consegue botar o processador de uma forma errada, ele tem encaixes que impossibilitam o erro. O que, como eu ressaltei, o mais importante é que você só tenha cuidado ao colocar. Soltei em cima, nenhum mistério, tranquilo. Abaixa a presilha aqui do soquete, ele tem uma travinha, deu. Processador encaixado. O que agora, a segunda parte aqui, ó, eu vou colocar o cooler. A gente está utilizando um cooler a ar. É um cooler também da linha TUF, como eu coloquei. Ele tem sistemas RGB tanto no fan como aqui na parte superior. Essa presilha acompanha o cooler, tá? Existem alguns, o cooler, por exemplo, box da Intel, ele já não precisa nenhuma base para fixar. Você simplesmente coloca, usa a furação que já veio na placa-mãe, encaixa e pronto. Existem outros modelos de empresas parceiras que também fazem isso. Porém, os modelos que são melhores, mais efetivos na ação e principalmente maiores, utilizam essa base que dá uma maior segurança. A pasta térmica ela vem junto com a maioria dos coolers, é só soltar um pouquinho no meio, não precisa fazer aquela loucura de encher de pasta térmica, não é necessário, isso até pode ser prejudicial se adicionar muita pasta térmica. Aqui eu quis adiantar e botei o fan, não vai dar certo por causa da forma de prender os parafusos. Então, só soltar aqui em cima, não tem nenhum mistério. Novamente, esse aqui, ó, ele tem uma furação para te colocar certinho a chave Phillips. Não é recomendado você prender muito um lado e depois o outro. Prende um pouquinho até encaixar, depois vai para o outro lado, para que não aconteça que a pasta térmica se distribua apenas por um lado do processador. O conceito ideal é que ela faça isso de forma mais próxima, né? Distribua por toda a base do processador. Então é bom ir apertando aos pouquinhos. Junto com esse cooler aqui veio essa chave Phillips. Eu até estava usando outra que não estava encaixando legal. Então, hoje em dia, muitos dos componentes de computador têm procurado facilitar o processo de instalação, não sendo necessário chaves extras e por aí vai. Então, apesar de eu estar com essa, não era necessário porque veio uma junto com o cooler. Aqui, encaixar não tem como errar também, é legal você dar uma atenção a isso, não, por exemplo, botar o fan aqui em cima. Eu conseguiria fazer isso aqui, mas acaba que, de alguma forma, não utilizando a parte de baixo para dissipar. Então, isso aí tem tudo no manual, mas também é uma coisa bastante lógica, vamos dizer assim, mas vale a pena ser ressaltado. Outro detalhe, ó. Vocês estão vendo que aqui tem vários cabinhos. Esses dois aqui são apenas para o RGB. Não são necessários para a funcionalidade e para a proposta mais importante de um cooler, que é dissipar o calor. Você pode usar apenas esse aqui. Dependendo da placa-mãe e dependendo o modelo de cooler que você vai comprar, isso vai acontecer. Então, pode ser que uma placa-mãe tenha apenas um conector de RGB e você vá precisar esse conector ou para o gabinete ou para aqui a gente vai utilizar mais um componente que é de parceiro, que é da Team Force, que é um SSD Delta S com RGB. Pode ser que, se a placa-mãe só tiver um conector, você já vai ter que optar por qual vai colocar no RGB. Também é possível comprar uma espécie de rabicho, sabe? Que você pode ir conectando vários, tem um limite, mas é uma alternativa para quando acontecer de ter apenas um conector para gerenciar os componentes RGB na placa-mãe. Olha, aqui, ó, feito isso,
já é a parte principal, vamos dizer assim, para você começar a adicionar os componentes dentro do sistema. Porém, eu ainda vou acelerar um pouquinho mais o processo aqui e instalar as memórias. Kitzinho novinho, nem foi aberto. Também, novamente, da linha TUF, tanto o SSD como as memórias são da T-Force, que é uma marca da Team Group, tá? Um kit de memórias bem legal, aí é um kit 16 GB, 2 de 8 GB. Outra dica aí muito importante, ó. Nós temos aqui nas placas-mães, no caso desse modelo, 4 slots de memória. Quando a placa-mãe for um formato mais compacto, como uma Mini TX, serão apenas 2, não tem problema, você pode usar 2 módulos e automaticamente vai funcionar a tecnologia Dual Channel. Se você utilizar em 2 módulos que são incompatíveis, o sistema vai entender isso que você está trabalhando com Single Channel. Isso vai afetar no desempenho de várias situações, não apenas aplicações, como em jogos. Então é importante que você dê uma olhada no manual e tal, ou utilize uma regra básica que é pulando um. Nunca um ao lado do outro, a não ser que você tenha 4 módulos. Aqui nós temos 2, então basta pular um para conectar, né? Pluga um e o segundo você pula para funcionar com a tecnologia Dual Channel. Fechou? Os principais componentes do sistema estão aqui montados agora, mesmo antes de eu adicionar dentro do gabinete. Um detalhe bastante importante é esse espelhinho aqui, ó. Isso aqui é o espelho da parte de trás da placa-mãe. Se você esquecer de colocar ele agora, ou antes de colocar a placa-mãe, depois você precisará remover todo o sistema, placa de vídeo, tudo, para conseguir encaixar. Algumas mainboards, modelos melhores e mais caros, já estão trazendo esse espelho fixo, que é uma coisa bem legal. Mas como eu coloquei, é uma característica de modelos de valor mais alto. Não tem mistério, é legal dar uma olhadinha atrás, se encaixou tudo de forma correta. Uma outra coisa legal que alguns gabinetes têm, isso não é uma regra, existe um dos parafusos ali com encaixezinhos, tem os parafusos onde você fixa a mainboard, alguns deles trazem, ou pelo menos um traz um encaixe que você pode usar como base para mainboard e não ficar dançando. Esse gabinete aqui da InWin é um exemplo e é bem legal. Detalhe, mas que ajuda bastante, tá? Aqui, ó, o parafuso encaixa aqui dentro e sobe, daí a placa-mãe não fica dançando dentro do gabinete, mesmo não estando parafusada ainda. Agora, nenhum mistério. Eu particularmente não gosto de sair parafusando já os primeiros, apertando bem eles, porque daí depois, se for necessário dar uma empurradinha para o lado, é fácil de fazer. Então fica a dica aí também, senão depois tem que ficar tirando os parafusos. E esse processo aqui, outra dica importante, tá, para quem está montando o sistema, nunca deixe um parafuso, a base embaixo do parafuso e não colocar o parafuso prendendo em cima. Isso acaba gerando algum curto e existe a gente lá no Adrenaline em várias situações, máquinas ficam resetando só por causa disso. Então, se você botou por baixo a base para o parafuso, coloque o parafuso também. Detalhe, mas é bem importante, é uma dica bem legal aí. Imagine se eu não tivesse feito todo aquele processo já de encaixar o computador, o cooler, o processador antes. Teria dado um trabalho extra justamente pelo espaço que eu tenho de mexer aqui internamente. Por isso a dica de fazer o processo de colocar o processador e a base do cooler, ao menos essas duas peças antes, tá?
Quando você vai colocar um water cooler, você também tem que pensar nisso. Aonde que você vai colocar o radiador? Nesse modelo de gabinete, ele já traz 2 coolers justamente aonde iria o radiador. Então, eu teria que remover eles e colocar o radiador. Mais um detalhe para ficar de olho. Os cabos de fonte, aí é muito pessoal. Para facilitar aqui o processo, eu já coloquei os cabos anteriormente, mas isso você pode fazer depois. E aqui eu dei uma vacilada, que vale a pena eu destacar. Eu poderia, isso aqui tratam dos cabos alimentadores do CPU. Eu vou pedir aqui para o Thiago dar um take aqui de cima para mostrar como que vai ser complexo de eu colocar, olha só, sim e não, né? Mas eu digo, eu tenho que colocar esse conector lá embaixo naquele conector de 8 pinos. Se eu tivesse feito isso antes de fixar a mainboard, teria sido muito mais fácil. Deixei para fazer agora e aí eu vou ver se eu vou conseguir e caso não dê, vai ser necessário remover toda a placa-mãe para conectar. Então, esses detalhezinhos que são importantes ficar de olho antes para depois não dar uma incomodaçãozinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não posso forçar muito, né? São todas partes fixas aqui de cima, então não tem nem como remover. Ou eu removo a placa-mãe toda, ou eu tenho que dar um jeito aqui nesse espaço. Vamos ver, consegui. Deu, mas fica a dica, dá uma analisadinha antes do que você precisa fazer, principalmente na parte de conexões, que acaba depois dando fica mais fácil, né? Menos incômodo. Dando sequência, antes de adicionar a placa de vídeo e comprometer ainda mais o espaço interno, procure fazer todas as outras conexões. Por exemplo, cabo USB do gabinete, cabo de áudio, as conexões SATA eventualmente de algum drive de SSD, porque senão você vai limitando o espaço interno e tudo vai se tornando mais difícil. Então a placa de vídeo, a última coisa a ser adicionada. Tá? Um outro detalhe que acontece muito, eu vou deixar aqui o gabinete em pé. Tenho aqui um SSD com RGB, sim, tem SSD com RGB, e não teria muito sentido para comprar um SSD com esse perfil e adicionar dentro de um casezinho que ele ficaria escondido. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu adicionei só algumas fitas dupla face e vou colar aqui embaixo, não tem nenhum problema. Se eu estivesse usando um radiador para um water cooler, eu poderia achar outro local, mas é bem isso. Onde você quiser, simplesmente bota uma fita dupla face e pronto. Eu vou pegar e vou colocar aqui embaixo, como nós temos aí um tampo com uma lateral de acrílico, vai acabar aqui dando um efeito bem legal. Remover aqui as fitinhas. Às vezes não é bom fazer isso que eu fiz aqui, adicionar muita fita dupla face, porque essas fitas, elas, depois de colocadas, eu acho que até vou fazer uma outra coisa aqui, antes de colar ele, já fazer os encaixes, porque depois eu posso me incomodar com isso. E fazendo agora, eu evito isso. Então, vou colocar mais aqui no cantinho, porque depois eu também consigo esconder os cabos de forma mais fácil. E tudo que vai ficar aparente é importante você ter cuidado nessa situação, né? Para não ficar muitos cabos. Isso aqui depois eu posso tudo abrir a parte de trás e puxar, então também vai ficar mais bonito, né? Olha só, antes aqui eu vou ter que virar aqui agora.
esses detalhezinhos aqui, ó, dos cabinhos de LED, do HD, LED de Power, isso aqui tudo é importante você colocar agora. Depois que botou a placa de vídeo, fica bem mais chato de fazer a conexão. Um detalhe que vale também para quem... Isso aí tem tudo no manual, as empresas já estão mandando uns conectores, mas é importante, é um detalhe bem básico, ó. Quando for os conectores quando tiver aqui um de reset, normalmente todos ficam assim, tá? Isso aqui é uma regrinha. Apenas o de reset fica assim, por padrão. Mas, logicamente, o ideal é que você confira aí o manual tanto do gabinete como da placa-mãe e eles às vezes têm assinalado qual que é o positivo e o negativo. Mas a regra básica é que eles fiquem de cabeça para baixo, tirando o botão de reset. Deixa eu achar aqui na placa-mãe. Foi. Isso aqui, hoje em dia, os conectores de gabinete já se tornaram padrões. Então, independente da marca, da empresa que desenvolve o gabinete, da própria empresa que desenvolve as placas-mães, eles finalmente geraram um padrão. Então, isso ajuda bastante, era uma coisa, um detalhe aí, mas que se tornou um pouco mais prático hoje em dia. Feito, tudo conectado. Agora, antes de eu conectar, dar sequência aqui em conectar a placa de vídeo, eu vou fazer aquele processo de dar uma organizadinha nos cabos, senão eles vão vai ficando mais difícil de trabalhar. Ó, como eu coloquei, primeiro eu deixei um espaço legal aqui deles, bem aparentes, para que eu pudesse mexer sem dificuldade. Agora que eu já sei qual que é o limite, vai jogando tudo para trás. Outro detalhe em SSDs e HDs. Se você tiver 2 drives, procure colocar o SSD ou o HD que você vai dar boot no sistema na conexão número 1, isso aqui você vê na placa-mãe. Por que isso? Se você botar, você pode ir lá, entrar dentro da BIOS e alterar isso, mas eventualmente dá alguma perda das configurações da BIOS, o sistema busca por padrão o sistema operacional no drive que está na conexão 1. Então, se você colocar instalar o Windows em um SSD, como que é o processo normal, e colocar ele na conexão 1, mesmo que aconteça alguma perda das configurações da BIOS, o sistema vai dar boot automaticamente e você não vai se incomodar com isso. É um detalhe, mas que é uma dica bem legal e importante, tá? Essas conexões, elas estão numeradas também. Então, não é difícil ver, mas caso você não ache, dá uma olhadinha no manual que é bem tranquilo. Aqui temos apenas um SSD e não será um problema. Automaticamente o sistema já detecta ele e dá sequência. Vamos lá, tudo montado. Agora eu vou para o processo. Ó, aqui até aconteceu de ficar um cabinho um pouco apertado. Vai lá, solta um pouco o parafuso que você vai conseguir melhorar um pouquinho. Vou para o último componente aqui antes de ligar o sistema, que é adicionar a placa de vídeo. Como a gente falou, novamente um outro modelo da linha TUF, uma GeForce GTX 1660, uma placa intermediária que consegue rodar em qualidade ultra, Full HD aí, tudo que a gente tem no mercado atualmente. E como eu coloquei, a ASUS está lançando agora no mercado as placas da série Radeon da linha TUF. É a primeira vez que teremos uma placa com GPU AMD dessa linha. Também nenhum mistério, essa aqui nós estamos utilizando aqui uma fonte de alta capacidade se eu não me engano é 750 watts, então acima até do requerimento. Ó, o ideal, como eu coloquei antes, deitar o gabinete, que é muito mais prático. Mas aqui acabou sendo bem tranquilo.
é sempre importante deixar esse parafuso. Uma outra dica legal aí para quem tem placa de vídeo de desempenho mais alto, principalmente os modelos com os GPUs mais potentes, elas são muito grandes e tendem a baixar aqui, até forçar a conexão PCI Express. Fiquem atentos a esse detalhe, não é incomum você ter um problema com a conexão PCI Express quando utiliza uma placa de vídeo muito pesada. Existem holders, que a gente chama, que ele faz uma alavanca aqui embaixo, evitando que a placa desça e que force o conector PCI Express. Também, atualmente, as placas-mãe de desempenho intermediário e mais alto trazem um conector com uma proteção metálica, justamente por essa situação, para evitar que eles acabem estragando. Fechou? Aqui, tranquilo, faz a conexão do cabo de energia e acabou. Aqui é só ligar a máquina. Isso aqui você vai ter que ver, dependendo como que vai ficar a disposição aqui internamente, para dar uma melhorada na organização dos componentes. Vou só ligar aqui mais esse SSD aqui na conexão RGB, porque hoje em dia não tem como montar um computador sem peças que tragam essa característica. Esse aqui é um modelo bem simples, tem um cabinho USB, conectou aqui na placa-mãe e ao ligar o sistema, ele vai ligar toda essa parte superior aqui. Fechou, pessoal? Agora eu vou finalizar a montagem aqui, vou instalar o sistema, conectar o monitor. A linha TUF da ASUS ainda traz uma série de outros componentes aqui, teclado, um fone de ouvido, um mouse. Então é uma linha aí que a ASUS tem trazido diversas parcerias e diversos componentes, assim como ela faz com a linha ROG, porém posicionada um pouco abaixo, mas ainda com aí da linha Gaming, e vai ser bem interessante aí porque traz uma relação custo-benefício aí dentro dos produtos da empresa. Logo, logo a gente mostra como essa máquina ficou aqui montada, e lá no stand da ASUS na BGS você vai poder conferir ela. Máquina praticamente montada. Vou girar aqui um pouco. Essa aqui é a parte de trás, não é uma parte que eu particularmente dou muita atenção, tem gente que gosta de organizar mais. O importante é não deixar, principalmente essa quantidade de cabos aqui por cima, por exemplo, aqui de alguma forma ele comprometesse o funcionamento, esses cabos comprometam o funcionamento dos fãs. Então, isso aqui é muito particular, tá? Umas fontes modulares ajudam bastante a diminuir a quantidade de cabo. Aqui eu estou colocando apenas o necessário e mesmo assim, olha só a quantidade. Então, isso vai do seu gosto, mas o fato é que ao você colocar aqui a tampa, ninguém vai ver nada disso. O mais importante em se tratando da parte visual, logicamente, está aqui, principalmente em um modelo como esse, que tem uma tampa de acrílica transparente. Então, todo mundo vai estar vendo o que está aparecendo internamente. Só encaixar o tampo traseiro. Esse depende muito do modelo, mas esse aqui é bem fácil. Mesmo com aquela quantidade de cabos ali, basta dar uma forçadinha e ele fecha de forma bem tranquila. É um gabinete muito bonito, tá? Olha a parte superior aqui, ele tem uma textura muito legal, as conexões USB de microfone e para fone de ouvido. A parte frontal também é muito bonita. Vamos ver como vai ficar ligado depois. Tudo já personalizado da linha TUF. Como eu coloquei anteriormente, é uma linha que a ASUS tem feito parcerias com diversos fabricantes. Aqui, além do gabinete, temos um kit de memória, um SSD padrão SATA
e um cooler a ar. O grande diferencial é que esses produtos passam por uma série de testes e compatibilidade e funcionam quando trabalhando juntos com os hardwares da linha TUF da ASUS acabam funcionando de forma mais simples aí em suas características, como os LEDs. Essa linha também traz toda aí o Aura Sync da ASUS, que é o nome que a empresa deu para o seu conjunto de componentes que trazem LEDs. Agora eu vou pegar e dar sequência aqui e montar o resto do sistema. Temos um outro componente aqui que é espetacular. Vou tirar aqui essas caixas para facilitar mostrar ele aqui, que é esse monitor. Poxa, é um baita monitor, sensacional. Deixa eu jogar isso aqui para trás. Posicionar ele aqui, ó. Antes de ligar ele, vou conectar o teclado e o mouse para não dar nenhum aviso que se você liga o computador sem o teclado, especialmente sem o teclado, o sistema vai dar um aviso para conectar no teclado. Então, para já adiantar o processo aí, vou colocar o teclado, que é não sou a melhor pessoa, mas dá para ver que é um acabamento bem legal. Acabamento de alumínio. Vou até ligar aqui já, para vocês dando uma olhada. Opa! Vamos rezar para estar tudo funcionando. Sabemos como que são os computadores. Como eu coloquei antes, um SSD da T-Force com RGB. Já esses dois fãs e o fã aqui de trás acompanham o gabinete, todos têm RGB. O cooler também tem RGB nessa parte e na frente. As memórias, enfim, é um prato cheio aí para quem curte RGB, pode sincronizar com o Aura Sync da ASUS. Vamos dar sequência. Aqui temos um mouse M5, também da linha TUF. Acessórios aí interessantes para o Eto. Colocar a mão. Um fone de ouvido, outro modelo aí da linha TUF, também com selo TUF H5, com 7.1 canais. Deixa eu colocar a caixinha aqui do lado, um acabamento bem legal também. Opa! E por fim, o monitor. O monitor é um modelo de 31,5 polegadas. Ele tem suporte a FreeSync, HDR, tem tempo de resposta de 1 milissegundo e 144 Hz. Também tem a tela curvada. Então é um monitor muito legal aí para quem vai montar uma máquina de alto desempenho para jogos. Resolução Quad HD. Essa máquina está agorinha no stand da ASUS na BGS. Acompanhe e converse com a gente através da hashtag ROG na BGS. Fique de olho também no canal da Adrenaline, da ASUS Brasil ROG, para saber tudo que está rolando na BGS 2019. Um abraço!